Olá, boa noite, bom dia, boa tarde ou boa madrugada. Este é o primeiro vídeo para o canal PPP com De Jesus. Permitam-me apresentar. Quem vos fala é o De Jesus. E PPP é Política para Pobres. Isso mesmo, para pobres. Pessoas como eu e como a maioria das pessoas que formam este país. Por quê? Eu coloquei e batizei com esta sigla porque as pessoas têm uma breve ilusão de que não se discute política, especialmente as pessoas da minha classe social. Política não se discute, futebol e religião. E ao contrário, devemos sim discutir tudo aquilo que diz respeito aos nossos interesses, às nossas vidas. E a motivação, especialmente de estar gravando hoje, até de modo improvisado, foram os acontecimentos da data de hoje, 7 de setembro de 2021. Uma data que é para se comemorar a independência do nosso país como nação soberana, e essa soberania é com relação às demais nações, né? Que tem que ser respeitada dentro dos seus limites fronteiriços e decisões políticas internas, né? Ou relacionamentos externos. E pelo contrário, hoje foi um dia atípico, onde um presidente em pleno exercício, né, porque foi eleito, né, insiste em se permanecer em campanha política, algo que é ilegal, né? Não é sério isso, não é uma atitude séria de alguém que foi eleito para governar e se perpetuar num palanque político. E é que me permitam, né, fazer uma breve leitura aqui, eu fiz até um rascunho do que diz o dicionário. Política é a arte e ciência de organizar, administrar e governar um Estado. Também significa ter habilidade para se relacionar de maneira ampla e inteligente com outras vertentes, com outros pensamentos. Enfim, política é diálogo, não é imposição da vontade. E só queria frisar que o discurso inflamado do presidente hoje em Brasília, na Praça dos três poderes, significa que ele é apenas uma fração desse poder, que o poder que emana de mim e de você, e que foi, aspas, dividido em frações, né, em três partes, partes essas que significa que o poder legislativo que está nas duas casas do Congresso Nacional, Câmara dos Deputados e do Senado Federal, a do Executivo e do Judiciário, representada aqui pelo Supremo Tribunal Federal, guardião da Constituição Federal, e que este poder tem um papel reservado à guarda da Constituição e a dirimir os conflitos advindos dos dois poderes, político e executivo, né? Então, neste momento que um político vai à praça dos três poderes tentar impor a sua vontade a um outro poder, é inadmissível, porque nós estamos numa democracia, nós não estamos num regime autoritário, embora se queira impor, mas não, né? E existe dispositivo na Carta Magna do Brasil, que é a nossa Constituição, que dá as condições do poder ou dos poderes se comportarem um diante do outro ou dos outros. E quando um desses atores tentam de alguma forma interferir na condução do outro, isso acaba debandando para uma ilegalidade.
onde se fala tanto do crime de responsabilidade, que está na Constituição, que fala que os poderes devem ser exercidos harmonicamente, porque o poder é apenas o poder, que emana de mim e de você, através do voto, né? Então nós delegamos a nossa vontade a essas pessoas, né? E estas pessoas que estão lá, elas devem trabalhar em prol de mim e de você, porque toda esta boa vida que levam é porque sai do bolso do rico e especialmente do pobre e do miserável, que vai lá e compra 1 quilo de feijão, ou até meio quilo, né? Porque ultimamente as pessoas não conseguem não comprar 1 quilo de feijão. Às vezes tem que ir numa venda que vende o fracionado abaixo de 1 quilo, porque as pessoas estão vindo em estado de miséria. E ao invés de o governante, que foi eleito para isto, para governar, se preocupar com as questões sociais do nosso país, com a crise de desemprego, essa pandemia que ainda continua ceifando vidas e vidas, e também ceifando empregos. Porque a partir do momento que um movimento como este leva milhares de pessoas e que não representa a maioria, isso tem que ficar claro, né? É um percentual pequeno da população que se dispõe a esse papel, não se sabe por que razão, mas enfim. É a liberdade que a Constituição nos permite. Então não faz sentido ir lá e ter um discurso inflamado, que estão aqui para defender a liberdade. Você já tem liberdade. Nós já temos liberdade, né? Se as pessoas podem ir lá e discursar e expor a sua vontade, se expressar, é o direito de expressão garantido pela Constituição, nossa Constituição, e que estão aí tentando rasgá-la, tocar fogo, fazer sei lá o quê, né? Então não faz sentido, é só uma cortina de fumaça para esconder os problemas muito graves do nosso país, o desemprego, a fome, a miséria, a doença, né? Então, quantas pessoas hoje estão desempregadas porque não houve uma condução adequada da pandemia, e aí a indústria, o comércio não conseguiu voltar às suas atividades normais. E em função disso, pessoas não conseguem trabalhar. Já pensaram nisso? Então, não adianta ir lá e querer desafiar o judiciário, o Congresso, porque quando você desafia um poder, você também acaba desafiando o outro, porque há um desequilíbrio. E os três poderes é justamente para isso, para um fiscalizar o outro, mas dialogar, conversar, não é impor a vontade. Então, me desculpe se estou sendo aqui, sei lá, um pouco enfático na minha fala, enfim, mas é isso é indignação. Indignação de um representante de um poder querer impor a sua vontade ao outro. Nos fazer querer que retroajamos a um sistema autoritário, onde estas pessoas que estão hoje nas ruas, que é de direita, é claro, pode ser do lado e do outro, né? Hoje foi muita gente pró-governo e uma parcela um pouco menor, né, contrário a este governo, que eu acho que nem deveria estar nas ruas, porque quando você está na rua, nessas condições especialmente, só estão disseminando cada vez mais essa nova variante da Covid-19, a Delta. Então, e quando se faz isso, o que é que se promove? Mais desemprego, mais mortes. A partir do momento que essa variante fica sem controle, os governantes locais vão ter que tomar atitudes de restrição do comércio, funcionamento das indústrias. E o que é que significa? Mais pobreza, mais inflação, mais sofrimento. Aquelas pessoas que perdem seus familiares, pessoas que ficam sequeladas e todo um dano psicológico que não é pequeno. Eu já passei por ela. Infelizmente perdi pessoas próximas, perdi colegas de trabalho, meus amigos, minhas amigas. Então, por favor, voltando novamente aqui por ser o primeiro vídeo,
esse PPP, política para pobres, para nós, para mim, para você e para a maioria que forma esse país. Mas não podemos ter uma pobreza de espírito, né? Financeiramente podemos até ser pobres, mas não podemos ser pobres de discernimento, de saber quando estamos ou não sendo manipulados por um pensamento X ou Y. Isso pode ser direita, esquerda, centro, qualquer coisa. A gente tem que ter um ponto de fazer uma espécie de peneira, de peneirar as informações. Não podemos nos deixar levar por ideias partidárias ou religiosas. Né? Até vou até fazer um parênteses aqui com relação a algumas notícias antes desse dia, né, que foi, aspas, histórico, né, infelizmente, pelo lado negativo, porque o mundo todo está de olho na gente, porque estão preocupados com o que pode acontecer com o nosso país, com esse movimento radical que quer impor a sua vontade a qualquer custo. Não quer diálogo, não querem fazer nada para que nosso país volte a ser um país grande. Não só porque em dimensão nós somos enormes, mas de representatividade, de qualidade de vida. É isso que precisamos. Então eu vou até fazer aqui uma espécie de analogia com relação às pessoas estarem entorpecidas, né? Então tem o ópio, né, que causa esse entorpecimento. Mas, de certa forma, muitas pessoas hoje estão tendo um entorpecimento moral. É, moral. Não conseguem raciocinar, estão contaminados, estão se distanciando da realidade do nosso país, esquecendo o sofrimento de milhares de famílias, pessoas que perderam suas vidas e vão lá, como se fosse um oba-oba. Gente, vamos cobrar ações para que nosso país volte a ser um país grande, próspero, para que eu e você possamos nos orgulhar, para que as pessoas tenham o que comer. E outra, só dando uma paradinha por aqui, foi só um vídeo de indignação, mas o propósito aqui é trazer depois temas voltados a racismo, preconceito com relação a gênero, questão religiosa, porque infelizmente estão deturpando o que é um pensamento religioso, que é um papel muito importante na sociedade, tem um papel importantíssimo, mas não pode querer decidir as pautas do nosso país, as pautas, o que é decidido politicamente para todo um país. Não pode a religião ficar metendo bedelho nas decisões políticas, porque nós somos um país laico. Significa que nossas decisões independem das vontades religiosas. Claro que deve se discutir na sociedade, mas o líder religioso não pode manipular, né, o seu grupo na igreja X ou Y e falar é assim ou aquilo, ignorando o livre-arbítrio de cada um, o livre pensamento. Por favor, quer ajudar seu grupo? Qualquer grupo religioso que possa ser, por exemplo, um evangélico, um católico, religiões afro, todos temos direito de nos expressarmos e liberdade de culto. Então, quando fala assim, estão oprimindo as igrejas, a cristandade estão... Não, gente. A nossa Constituição garante liberdade de culto. E não é só para o católico. Não, é para o evangélico. É para a religião afro. É para qualquer religião. Então não faz sentido esse discurso aí, sabe? Distorcido, de que é por liberdade. Não. Isso é só uma cortina de fumaça para esconder os verdadeiros problemas do nosso país, que é o sofrimento de todos nós que lutamos no dia a dia para colocarmos o pão na mesa. E o pior, muitas pessoas não estão tendo nem como lutar, porque estão desalentadas, não têm mais vontade, porque acham que não vão conseguir. Imagina isso, uma espécie de depressão geral. Então, meus amigos, pensem nisso, deem sua opinião, compartilhem se vocês acharem que vale a pena, curtam, critiquem, opinem,
elogiem se for o caso, porque a discussão é que traz algum tipo de resultado, de ideia nova e que pode trazer bons frutos. Então, a gente precisa discordar, concordar e chegar a uma conclusão. Então, meu muito obrigado. Fiquem todos com Deus. Tenham uma semana abençoada e refletiva. Reflitam sobre tudo o que está acontecendo. E aí tomem sua decisão de compartilhar, de curtir e de confrontar essas ideias distorcidas que estão acontecendo no nosso país. Grande abraço.